Então, se nós olharmos o cenário atual, né, nós vamos perceber que é bem desafiador assim esse tema, do ponto de vista natural, né? Vamos começar falando de coisa ruim aqui, amém? Para depois ficar bom, né? Nós temos uma guerra em curso e nós temos o nosso presidente falando um monte de besteira sobre essa guerra. Nós temos tensão nas escolas, nós temos um ambiente político bem hostil, nós temos o aumento da criminalidade, nós temos realmente várias pessoas com sérios problemas emocionais, muita gente. É um tempo de muita gente esquisita, né? Como é que festa o quê? Festa estranha com gente esquisita, né? É o que mais tem no mundo, né? Tem muita gente estranha, esquisita, festa esquisita, gente estranha. O mundo, quanto mais estranho, melhor, né? Sem falar que nós acabamos de passar por uma pandemia sem precedentes. Muita gente perdeu familiares, muita gente está aí com pânico, com medo. O cenário bíblico também, irmãos, prevê muitas coisas boas para o final dos tempos, mas prevê também muitas coisas fortes, né? Mateus 24, do 11 ao 13, fala muitas coisas. Aqui fala, por exemplo, sobre o finais dos tempos, né? Vamos ver, respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, né? Você vê que constantemente você está vendo exercício militar no mundo aí, né? A China lá com Taiwan, Coreia do Norte, Irã, a Rússia lá está em guerra, ameaça contra a Europa. Então o cenário é esse, né? O cenário que nós temos no mundo é esse. Sempre países em perseguição contra Israel. Então esse é o cenário que nós temos no mundo, né? Fora as guerras internas, né, que existem nos próprios países, facções. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E aí fala da perseguição contra os discípulos. Amém? Então nós temos aqui um cenário previsto. Agora não esqueça que no meio aqui está escrito: não vos assusteis. Não vos assusteis. Amém? Isso é algo importante, né? Às vezes você vê só a parte aqui cinza, mas não vê a parte. Não vos assusteis. Amém? E não é o fim. Amém? Não é o fim. Se for olhar, o mundo fala muito de paz, né? O mundo fala muito de paz. Muita gente tem canções sobre paz, tem muitas coisas sobre paz. Parece que terça-feira lá no Congresso não, lá no governo está promovendo um negócio de paz nas escolas. Muita conversa sobre paz e muita pouca paz, né? Muito se fala em paz. Final do ano os artistas fazem umas coisas bonitas, né? Coisa bonita, parece todo mundo lá, e depois um está bloqueando o outro ali, eles mesmos, né? Então, assim, é algo tão desejado no mundo e tão pouco vivido. E, infelizmente, irmãos, a ausência da paz tem sido vista até mesmo entre os filhos de Deus. Então, nós precisamos aprender algumas coisas aqui nessa manhã, que esse não é o desejo de Deus, amém? O que Jesus falou sobre a paz, né? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus falando para os discípulos, falando aqui: deixo-vos a paz. Então nesse cenário aqui, que eles estavam lá também na época deles, não era um cenário de perseguição, era um cenário aqui onde eles estavam na evidência de Jesus, né, ser crucificado, eles não terem mais Jesus ali
encarnado com eles, e Jesus, dentro desse contexto, falou: eu vou deixar para vocês algo importante, eu vou deixar para vocês a paz. Amém? Então isso é muito importante. Então nós temos que entender aqui nessa manhã, né, que paz é essa que Jesus deixou e como desfrutamos dela nos dias de hoje. Então Jesus deixou algo e nós precisamos entender o que Ele deixou e nós precisamos entender como nós podemos desfrutar daquilo que Ele deixou. Certamente Ele deixou muita coisa boa e nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que ele deixou, senão nós mesmos, sendo herdeiros, e nada diferenciamos dos escravos, apesar de sermos senhores de tudo. É o que diz no livro de Gálatas, né, que o Filho de Deus ele pode viver como um escravo, como aquele que não desfruta da herança, por mais que de fato o nosso direito é desfrutar dessa herança, e uma das coisas mais importantes dessa herança em Cristo é a paz, né? Eu gostaria de usar aqui nessa manhã para o nosso entendimento, né, sobre paz. A palavra hebraica para paz é shalom, amém? Shalom, é o cumprimento muito usado, amém? Shalom, tem até uma igreja em Curitiba chamada Shalom, amém? E significa estar seguro, bem, feliz, envolve a questão da saúde, paz, tranquilidade. A shalom, essa palavra hebraica é muito usada, irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Tem o significado primário de estar seguro na mente e no coração. A raiz primária, estar completo, estar concluído, pagar uma dívida. Nós já vamos entender sobre esse pagar uma dívida, ok? Então, estar seguro, bem, feliz, saúde, prosperidade, paz, tranquilidade. Então, isso é a shalom de Deus, a paz de Deus para nós. E nós precisamos, então, receber isso pela fé aqui nessa manhã, que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Ao falarmos aqui da shalom de Deus, da paz de Deus, então nós precisamos entender algumas coisas, amém? Nós precisamos entender primeiro que a paz que Jesus promete, ela é tão poderosa, que transcende a ausência de problemas, amém? Então o primeiro aspecto que nós temos que entender sobre a paz de Deus é que ela transcende a ausência de problemas. Ou seja, é possível ter paz mesmo tendo problemas, mesmo você tendo situações na vida adversas. Então a paz de Deus é tão poderosa, Então, nesse aspecto aqui que Jesus fala, né, que Ele não dá como o mundo dá, porque a paz do mundo, irmãos, é apenas uma paz que é possível viver se você estiver ausente de qualquer tipo de problema, de tribulação, de dificuldade. Amém? Você consegue transcender a dificuldade, você consegue ir além da dificuldade mesmo assim. Ou seja, você não é dependente de estar num estado onde você não tem nenhum problema e dificuldade. Agora você tem que pensar isso aqui de forma bem profunda, não seja superficial, porque é algo muito poderoso aquilo que Deus nos promete. A possibilidade de vivermos em paz, mesmo quando nós temos dificuldades, mesmo quando nós temos problemas. Amém? Se nós não cremos nisso, nós não desfrutamos disso. É a restauração, né, da nossa completude interior primeiro, é você estar completo interiormente, é você estar bem interiormente, é você estar totalmente satisfeito interiormente, mesmo quando as coisas exteriormente ainda não chegaram num certo lugar que nós gostaríamos. Amém? Nós precisamos então crer nisso, amém? Que é possível viver em paz. Amém? Mesmo quando você está diante de problemas, de situações, de dificuldades, que a vida muitas vezes, né, nós passamos por momentos de aflições, dificuldades e tribulações. Então isso é algo muito importante, né? Você estar em paz, seguro em Deus. Amém? Nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa alma, né, ela precisa se ancorar em algo. Ela precisa se fixar em algo. E nós precisamos fixar a nossa alma na paz de Deus. Na paz de Deus. Amém? Independente das situações adversas, nós precisamos ancorar a nossa alma na shalom de Deus, na paz de Deus. Isso é algo muito poderoso.
Agora, isso é outra coisa importante, irmãos. Isso é outra coisa muito importante. No entanto, ela não se limita apenas a algo interior. Amém? A promessa que nós acabamos de ver aqui, que a Shalom de Deus é estar seguro, amém? Bem, feliz, saudável, tranquilo. Então, é primeiro algo que nós precisamos aprender a viver de dentro para fora. Ou seja, nós não podemos depender como estão as coisas fora. Como está, se está tudo bem financeiramente, se está tudo bem no casamento, se está tudo bem na saúde. Não, nós primeiro precisamos alcançar essa shalom interior, essa paz interior, essa segurança interior. E você vai ver que ela tem uma base muito segura, porque que você pode alcançar essa paz e essa tranquilidade interior. Mas também a ideia central, né, nesses casos aqui, não é que você vai apenas desfrutar de uma paz interior, ela não se limita apenas às coisas interiores, mas ela também alcança o nosso exterior. Então, nós podemos entender aqui, irmãos, que a Shalom de Deus, a paz de Deus, é fruto do quê? De crer na ação reparadora de Deus em nossas vidas. Amém? E se você olha o Antigo Testamento, você vai perceber isso claramente no Novo Testamento. Eu já vou falar a base de tudo isso, amém? Então, quando você pensar em Shalom, amém? Shalom, você precisa pensar em algo mais amplo que apenas uma paz interior. Você precisa pensar na Shalom como paz interior, sim. Agora pense também em cura, alegria e bem-estar. Amém? Cura, alegria, bem-estar, tranquilidade. Então, eu creio, né? Amém? Eu estou passando, por exemplo, por um momento vamos imaginar, por um momento de enfermidade, e eu estou seguro, eu estou tranquilo, eu estou em paz interior, mesmo quando eu estou ali com um diagnóstico do médico. Ou seja, ela transcende o diagnóstico exterior, ela transcende algo exterior. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso já é o primeiro passo. Mas nós precisamos crer que isso é algo mais poderoso ainda, do que eu apenas eu vou morrer de câncer tranquilamente. Não é essa a ideia bíblica, que muitos acreditam e vivem passivamente no sentido de não entender, né, o que tem, as ferramentas que tem para lidar com as circunstâncias. Mas é o seguinte, agora eu tenho a possibilidade em Deus, aleluia, e quando eu creio que Jesus deixou essa paz, essa shalom para mim, eu tenho a perspectiva, eu tenho aquela esperança, eu tenho aquela certeza de que aquele estado ali é momentâneo, mas que de fato há uma ação restauradora de Deus que vai agir sobre toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Amém? Eu tenho a paz de Deus, tenho a restauração de Deus. Aí porque a fé é o termo de posse antecipado das coisas que se esperam, mas que ainda não se veem. Então, ou seja, eu creio tanto nessa shalom de Deus, nessa paz de Deus, nessa restauração de Deus, que pela fé eu já cheguei aonde o exame não chegou. Amém? Eu já cheguei aonde os meus olhos naturais não podem contemplar naturalmente, olhando, ele não pode contemplar. Mas eu já estou lá pela fé. Meu corpo já está lá. Eu já entrei no descanso de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Então não é algo assim que só que eu vou desfrutar interiormente, mas eu vou poder ver os frutos dessa shalom nas áreas da minha vida, nas minhas finanças, entrando em ordem, no meu corpo físico saudável. Amém? Especialmente, irmãos, o corpo físico, você tem que crer muito sobre isso, porque existe a promessa de Deus, amém? Que essa shalom, ela é não só uma tranquilidade interior, mas como é saúde. Quando a Bíblia está falando da shalom, está falando de você ter saúde, de você ter alegria, de você ter paz. Amém? Agora, é algo interessante, né? E aqui nós vamos entrar num ponto muito, muito importante. Ela é possível porque Jesus pagou a nossa dívida. Amém? Aqui que está a base de tudo. Por que eu posso ficar tranquilo interiormente? E por que eu posso confiar nessa shalom restauradora de Deus? Porque Jesus pagou a nossa dívida. Amém? Removeu
e removeu as nossas injustiças. Quando você, o Alexandre tem um material interessante, depois se ele quiser divulgar aí para os irmãos lá no grupo, seria interessante. Lá ele fala coisas que eu não vou falar aqui nessa manhã. Mas algo que está lá no material do Alexandre, que ele escreveu aí um artigo, o cara é chique, né, irmão? Escreve artigo, amém? Você vai ver algo interessante, né? Se você olhar lá no livro de Êxodo, no capítulo 22 e 23, ali você vai ver como funciona essa dinâmica ali. Vou até ler um pouquinho para os irmãos para facilitar a explicação. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 22. E aqui você vai entender a vinculação entre justiça e paz. Justiça e paz. Aqui a orientação, né, de Moisés, instruindo ao povo em casos onde o povo sofria danos, roubo material e todo tipo de dano. E aqui você vai ver a restauração. Por exemplo, aqui, se alguém furtar boi ou ovelha, primeiro, Êxodo capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois. Coisa era... Não é só simplesmente devolver um. E 4 ovelhas por uma ovelha. Observa o seguinte, sempre a restauração era maior do que a perda anterior. Sempre o pagamento, a oferta pelo pagamento da dívida era maior do que a própria dívida. Amém? Então tinha uma restauração, tinha aqui a justiça sendo aplicada. Então nós só podemos ter paz, a shalom, onde tem justiça. Amém? Então a shalom é essa restauração, amém? De Deus. Agora, você vai ver aqui vários casos, você vai ver sempre que a restauração era maior do que o dano. Amém? E só podia haver a shalom quando havia a restauração do dano. Porque nós podemos agora, se você olhar aqui no tempo da lei, era o homem então, tendo que, por suas próprias atitudes, tentando restaurar e reparar aquilo que ele tinha feito de errado. Sempre tentando reparar de forma maior do que aquilo que ele tinha propriamente cometido, ok? Então, apenas com o pagamento daquela dívida que poderia haver a shalom, a paz. Então, não existe restauração, não existe paz, não existe chegar nessa shalom se não houver justiça, restauração, pagamento de dívida, ok? Agora, do ponto de vista aqui, irmãos, é interessante que nós nunca desfrutaremos da shalom de Deus quando nós não entendemos o pagamento da dívida que nós tínhamos, que foi feito pelo próprio Jesus. Amém? Não tem como você ficar em paz enquanto você acredita que tem uma dívida. Não tem como você alcançar essa shalom, você nunca vai estar seguro, você nunca vai estar naquele ponto de segurança para lidar com uma enfermidade, para lidar com os problemas da vida, para lidar com as situações, enquanto você não tem a segurança de que Cristo pagou pela sua dívida. E porque Cristo pagou pela sua dívida, você agora pode, porque Cristo, né, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele se fez a nossa justiça, Ele reparou a nossa injustiça e agora nós nos tornamos justiça diante de Deus. Nós chegamos nesse ponto de descanso e paz, shalom. A coisa que o diabo mais vai fazer com você, quando você estiver passando por um ponto de tribulação, por exemplo, de doença,
Ele vai tentar lembrar de todas as injustiças que você cometeu. E vai fazer você crer que por causa das injustiças que você cometeu, você não pode agora achar que vai colher o quê? A Shalom. Porque Shalom é só para quem não tem dívida. Então não existe como eu desfrutar da Shalom de Deus, dessa segurança, dessa plenitude, enquanto eu não crer na justificação que se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Crendo que Jesus, Ele foi o pagamento pela dívida que eu tinha para com Deus primeiramente. E agora eu posso estar seguro na Shalom dele, porque Cristo é minha justiça. Ele reparou a dívida que eu tinha. Ele reparou a ofensa que eu tinha. E Ele me creditou algo justiça. E o resultado, aonde tem justiça, tem Shalom. Aonde tem reparação de justiça, tem paz. Então, quando eu entro nesse estado de descanso em Deus, sabendo que Cristo reparou toda a ofensa que eu tinha, eu posso então estar seguro para desfrutar de paz interior, plenitude, saúde. Isso é algo muito poderoso. Isso é algo muito poderoso. Amém? Enquanto nós não chegamos nesse ponto, nós não encontramos descanso. Isso é algo muito importante. Irmãos, toda a questão da maldição, toda a questão da maldição de forma específica está ligada à injustiça. Por que que o homem poderia estar debaixo de uma maldição? Porque o homem tinha cometido injustiça. O homem tinha quebrado a lei de Deus. Nós éramos transgressores da lei de Deus. E nós não, por nós mesmos, nós não tínhamos a capacidade de nos reparar diante de Deus e nem das pessoas. Ao ponto que Deus envia Jesus para reparar a nossa injustiça. E é interessante, irmãos, que nós somos mais do que pecadores perdoados. Para nós, em Cristo Jesus, agora, foi nos creditada a justiça de Cristo. Então é interessante que Jesus recebeu, Jesus pagou pela nossa injustiça, e não só isso, Ele também nos concedeu a sua justiça. Ele nos creditou. Ele nos fez um pix de justiça. Agora, você entenda que o mundo espiritual, ele possui as suas leis. Ninguém que vive debaixo de injustiça pode desfrutar da Shalom. Porque a base da Shalom é a reparação, é a justiça. Então as pessoas ali no Antigo Testamento só encontravam a paz interior e exterior quando aquilo que foi feito contra eles era reparado através daquilo que a lei mesmo previa. Agora nós em Cristo podemos desfrutar da Shalom que Jesus prometeu, porque o próprio Jesus foi lá e reparou aquilo que nós tínhamos feito. Amém? Então você pode ter segurança. Irmão, isso aqui é uma coisa muito poderosa. Só quem passou por uma situação como eu passei, talvez possa entender mais profundamente a guerra espiritual que você fica na mente, para entender qual que é a base, então, qual é a convicção que eu posso ter, como eu posso entrar naquele lugar de paz interior e convicção dessa Shalom de Deus, sendo que eu vou ter 1 milhão de capetas me tormentando e apontando sempre as falhas que eu cometi, para dizer, você quer agora receber essa cura, mas olha o que você já fez na sua vida. E aí você só pode vencer isso, você só pode vencer esse acusador, que fica apresentando as suas dívidas, e não existe Shalom sem dívida, quando você entende a oferta que foi feita em teu favor, o sangue derramado naquela cruz, o sangue de Jesus. Aí você chega no lugar o seguinte,
eu posso desfrutar dessa restauração. Eu não só posso, como eu estou na posição agora de, espiritualmente falando, de autoridade sobre a doença. Por quê? Aquilo que dava legalidade para a doença foi vencido na cruz, porque Cristo fez a minha justiça e creditou a justiça sobre minha vida. E agora é o seguinte, eu tenho o direito, por causa de Cristo Jesus, de desfrutar dessa reparação, dessa shalom sobre o meu corpo. Porque Jesus, que não tinha pecado, ele se fez pecado, para que eu pudesse ser feito nele, justiça de Deus. Então é uma coisa muito mais, ela te dá assim, não é como a gente vê nessas igrejas da teologia da prosperidade, que ele ensina você que você vai dar algum tipo de contribuição, você vai dar algum tipo de oferta que você faça, que a oferta tem o seu devido valor, e aí normalmente esses pregadores falam o seguinte, agora você pode exigir de Deus. Pô, reivindicar. Aí você vai chegar lá, como eu falei semana passada, você pega cadê o envelopinho do pastor Vieira aí? Não está aí mais. Ou seja, você dá uma oferta lá, e você acha que pode chegar diante de Deus e reivindicar, e todas as outras injustiças tuas, como é que fica? Então você acha que você pode ter direito diante de Deus, ou direito no mundo espiritual, porque você pegou lá um dinheirinho, deu 1.000.000, mas eu dei um carro não paga todas as suas injustiças. Então qual que é a nossa segurança? É que nos foi creditada uma justiça que não era nossa, que é a justiça do próprio Deus em Cristo Jesus. Aí nós entramos, aí onde tem reparação, onde houve justiça, há a shalom de Deus, a paz de Deus. Aí você entra num descanso muito poderoso, muito poderoso. E você aprende então, irmãos, a usar armas muito poderosas para quando você está num período de ataque. Eu vou falar para os irmãos aqui um testemunho, foi isso que gerou para mim até ministrar hoje aqui de manhã. E irmãos, vamos falar a realidade. A coisa mais importante que nós precisamos é desfrutar dessa shalom aqui. Existem milionários que dariam sua fortuna para ter uma paz no coração, para ter uma tranquilidade, estão vivendo debaixo de um estado emocional terrível. A paz é a coisa mais importante. Né? Muitas pessoas falam assim, eu só quero paz, Cleber, eu só quero paz. É verdade, irmãos. Você pode morar na casinha simples, mas se você está em paz, está bom. Está bom. É ou não é? Você pode estar morando na casa mais chique de Curitiba e não tem paz, não está bom. Então a paz é uma coisa muito importante. Irmãos, eu tenho muita compaixão de pessoas que estão passando problemas emocionais. É muito ruim passar problema emocional. É muito ruim. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é um problema emocional. Então nós precisamos aprender aqui a alcançar essa shalom de Deus. Na terça-feira eu acordei de madrugada ali, mais ou menos 5 horas, acabei caindo na besteira de dar uma olhadinha no celular. Eu recebi uma resposta de uma pessoa, nada de problema, não tinha problema nenhum, só que eu despertei. E aí eu fui ver como é que estava a minha respiração assim, por causa que o meu nariz estava meio fechado, e eu vi que um lado aqui estava meio trancado. Imediatamente me conectou um exame que eu tinha que fazer na terça-feira. Terça-feira, né, depois de 1 ano e 4 meses, foi solicitado pela médica, a neurologista, uma ressonância magnética da minha cabeça, que é o acompanhamento daquilo que aconteceu comigo. Eu tenho agora a consulta dia 8 de maio, um dia depois da conferência. E aí, na hora, me conectou aquela máquina da ressonância magnética. Aquela maquinazinha abençoada. Alguém já fez ressonância magnética, entrou na maquininha lá? Aí, parece que construção civil aquela máquina. E a primeira vez que eu fiz lá no hospital São Paulo, lá em São Paulo, a máquina era muito apertada, assim. E como eu não tinha nunca feito aquilo lá, nunca tinha feito aquele exame,
Meu Deus do céu, chegou no momento lá que tem aquele negocinho para você apertar para eles parar o exame, eu quase que apertei, só que aí, graças a Deus eu lembrei, poxa, se eu parar agora esse exame, eu vou ter que fazer de novo, eu tenho que fazer o exame, não tem jeito. Aí aquela sensação de fobia, né? Aí eu fiquei assim, começou a me dar um negócio ruim, aí eu cochilei um pouco, quando eu acordei meio suado já, e assim, irmãos, num pânico, acordei num pânico. E a minha vontade era de chorar e chamar minha esposa. E aí eu não chamei ela, e também não chorei. Poupei os dois. E na hora eu lembrei da Shalom de Deus. Eu falei, isso aqui é um cenário mentiroso. Primeiro que nem naturalmente, eu não estava na máquina ainda. Eu não estava nem na máquina, eu estava ali na minha cama, eu estava no meu quarto, e eu não estava nada aquele cenário que não existia, porque o pânico é isso, ele cria você assim, você para de pensar na hora e você fica num mundo paralelo ali que nem está existindo ainda. Ok. Aí eu sentei na minha cama, eu levantei primeiro, aí depois eu deitei na minha cama de novo, fechei os meus olhos e comecei a lembrar, Cristo é minha paz. E aí comecei a lembrar de tudo que Cristo fez em meu favor. Eu coloquei Cristo no centro, tudo que Cristo tinha feito em meu favor, para que eu pudesse desfrutar daquela paz. Beleza? Dei uma respirada, acordei de manhã, acho que nem dormi mais. Aí não falei nada para a Fabíola, 9 horas era o exame, ela foi comigo, não falei nada para ela que tinha acontecido, acordei de manhã normal, vamos lá, o exame show de bola, e eu falei, esse vai ser o melhor exame, esse vai ser o melhor exame. Agora, vamos entender o seguinte, aqui eu tenho um pânico, aqui eu tenho um exame, aqui eu tenho uma série de coisas exteriores. O que é que pode me dar segurança em relação a descansar e desfrutar da Shalom? Está entendendo? Tem que ter uma base, você pode chegar lá e fazer de uma base o seguinte, eu vou fazer um exame, e o exame vai ser tudo bom, porque vai ser tudo bom. Força do pensamento positivo, vai ser bom. Força do pensamento positivo é melhor do que do negativo, irmão, já é um avanço. Mas não é o Evangelho. Evangelho não é força do pensamento positivo, simplesmente eu vou pensar que a coisa vai dar certo para que ela dê certo. Não. Existe uma base no Evangelho para você poder crer na restauração de Deus. É o que? É o que Cristo fez. Essa é a segurança da tua alma. É aquilo que enche o teu coração de expectativa por dias melhores. É aquilo que pacifica o teu coração. Ou seja, houve um pagamento, houve uma reparação por aquilo que dava legalidade em relação à doença ter poder sobre minha vida, por exemplo. Esse pagamento foi feito por Jesus, foi o sangue de Jesus. E por causa desse pagamento, Ele não só perdoou os meus pecados, mas Ele me deu a sua justiça. E porque onde tem justiça, tem Shalom, tem paz. Aí, irmãos, foi uma coisa muito gostosa, irmão, foi uma sensação muito poderosa. Aí eu fui para o exame, graças a Deus, lá, né, a mulher fazendo entrevista, como é que você está, contei o testemunho para ela. Olha, eu estou aqui só para fazer um exame de rotina, porque eu recebi uma artéria nova por causa de Jesus. Aí foi o primeiro que eu falei. Aí eu fui fazer o exame lá na máquina, aí eu entrei, fechei os olhos, Shalom estava lá, 20 minutinhos passou, e o exame tinha que ser com contraste. Quando você aplica o contraste, quem já aplicou, parece que você vai urinar. O negócio você sente na hora assim, fica quente o negócio, parece que vai. No final do exame eu perguntei para a mulher, vocês não aplicaram o contraste? Ela falou, aplicamos. Eu falei, pois eu não senti. Ela falou, mas nós aplicamos. Eu já na madrugada, naquela batalha espiritual, crendo que Cristo é minha justiça, a Shalom se manifestou. E eu falei, esse vai ser o melhor exame. Baseado em que eu falei, esse vai ser o melhor exame? Na justiça de Cristo. E onde nós temos fé na justiça de Cristo, o resultado é Shalom, bem-estar, confiança. Por quê? Porque nós temos que entender,
Não tem como, a raiz primitiva, estar completo, estar concluído, pagar uma dívida. Não existe shalom onde não tem pagamento de dívida, não existe shalom onde não tem justiça. Irmãos, eu saí ali do exame, contei o testemunho para a mulher que fez o exame também já, contei o testemunho para ela já ficou assustada, saí, aí a Fabiola estava entrando, ela tinha ido, ela saiu, quando ela voltou assim, eu falei, oi moça, aí ela olhou, já era eu que já estava liberado do exame, aí eu contei para ela, irmão, você não tem ideia assim de como eu estava alegre naquele dia, assim, sabe por que eu estava alegre? Porque eu estou aprendendo a usar as minhas armas. Eu não sou vítima, eu tenho armas. Deus me deu autoridade no mundo espiritual. Eu estou debaixo de algo legal no mundo espiritual. O mundo espiritual tem que funcionar na legalidade. Nós falamos semana passada porque Deus pode ser justificador sem ser injusto. Deus pode ser justificador. Deus não podia simplesmente falar assim, não, eu esqueço do pecado de vocês. É muito claro, o salário do pecado é a morte. Teria que ter morte para o pagamento do pecado. Onde tem pecado tem que ter morte. Por isso Deus se fez pecado por nós. Deus pagou a nossa dívida para com Deus. Deus Filho pagou a nossa dívida para com Deus Pai. Por isso Deus não se tornou injusto quando nos perdoou. Porque o pecado foi pago. A injustiça foi reparada. E foi reparada pelo sangue de Jesus, pela justiça de Jesus. E é nessa base, irmãos, que nós podemos ter segurança. Segurança. Eu posso chegar no mundo espiritual e falar, é ilegal esta doença. Porque já houve reparação e justiça, já houve pagamento por minha cura. Eu posso ter confiança que o pagamento não são as minhas próprias obras, mas o pagamento foi a obra perfeita de Cristo. Então isso é uma coisa muito poderosa, isso é, aí você chega na shalom, na segurança, na paz, você está num terreno sólido. Você pode escolher viver de qualquer maneira, sem desfrutar da shalom, sem desfrutar de paz, sem desfrutar de nada. É um herdeiro que não desfruta de nada. Glória a Deus. O Ala já vai lembrando, já no final vamos cantar porque ele vive. O Ala canta qualquer coisa, irmãos. Isso aí num boteco daria bom, mano. Sabe cantar todas. Você está 200 anos na igreja. Sério, Noé, estava ele lá, ele tocou com Noé. Amém? Glória a Deus. Está entendendo então? Só pode ter shalom onde teve pagamento de dívida, onde tem justiça. Amém? Então, diga assim, justiça traz a paz. Amém? Diga, Cristo é a minha justiça. Amém? Ele é a base de tudo para você. Você tem que estar seguro nele. Amém? No livro de Gênesis há uma figura, chamada Melquisedeque, que era o rei de uma cidade chamada Salém. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém significa paz. Porque ali tinha um rei da justiça, naquele lugar tinha paz. Amém? Onde você crê plenamente no seu coração que Cristo é a tua justiça, não vai faltar paz, não vai faltar shalom, não só interiormente, mas como você vai começar a ter fé, e vai começar a ver a restauração de Deus, essa shalom de Deus na sua vida. E é interessante, irmãos, que sempre essa restauração de Deus é maior daquilo que nós perdemos anteriormente. Eu não creio só que que Deus restaurou a saúde que eu tinha no dia 13 de janeiro de 2021.
mas Deus me possibilitou uma saúde muito maior do que eu tinha. Muito maior. E assim, é o exercício da fé, irmãos, é o exercício da fé. O meu exame está pronto, desde o dia 13, eu não vou pegar ele. Minha consulta é dia 8. Quem tem que lidar com esse exame é minha médica. Eu já estou na Shalom. Porque assim, qual a importância que esse exame tem que dar? Esse exame só tem que obedecer. E eu falei, exame, você vai imprimir o que Jesus fez por mim. Obedeça, você vai imprimir nesse exame o que Jesus fez por mim. Imprima as artérias que Jesus comprou em meu favor lá na cruz. Imprima exatamente como elas devem ser. É assim que nós precisamos andar. Amém, irmãos? Por quê? Qual que é a segurança? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Amém? O próprio Evangelho de Jesus, irmãos, é constituído em cima desse conceito. Amém? Paulo escreveu que se temos fé em Deus, recebemos a justiça. E por meio da justiça alcançamos a paz. A Shalom. É por meio da justiça. Isso é muito glorioso. É muita segurança no mundo espiritual. Amém? Agora é interessante, irmãos, vamos avançando aqui para a parte final. A Bíblia diz que nós podemos crescer em paz. Nós podemos crescer em paz. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Olha que coisa poderosa. Puxa, os crentes ainda estão querendo cantar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Irmão, essa parte do começo você não pode cantar de jeito nenhum. Ave Maria, meus irmãos. Você tem que ler o Antigo Testamento na ótica do Novo. Qualquer dia desse o Alexandre vai ministrar para nós como ver Cristo na Antiga Aliança. E você vai ver Cristo plenamente. Tanto que eu ministrei semana passada falando, né, que a lei e os profetas testemunham acerca de Cristo. Essa Deuteronômio 28 você tem que ler na ótica da Nova Aliança. Eu não podia obedecer a lei plenamente. Cristo obedeceu no meu lugar. Porque Ele obedeceu, eu sou plenamente abençoado nele. Aí você pode cantar, bendito serei, o churrasco vai vir hoje, alguém vai ter um churrasquinho. Amém? Você está entendendo? Porque Cristo é Cristo, é Cristo, é Cristo, Ele é a tua justiça. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a graça e a paz podem ser multiplicadas. Como que podem ser multiplicadas? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Glória a Deus. Não existe paz sem graça, por isso é graça e paz. Amém? Agora o texto nos ensina que nós podemos desfrutar de mais graça e mais paz. Você pode, mesmo sendo filho de Deus, você pode desfrutar de menos que você poderia desfrutar. Depende da sua resposta. Da sua resposta. A nossa capacidade de receber, irmãos, está completamente ligado a como nós vemos Jesus e o que Ele fez por nós. Amém?
Isso é uma coisa muito, muito poderosa. A incredulidade está ligada a como você vê Jesus. Jesus não pôde fazer muito milagre lá no povoado dele, porque eles viam ele da forma que não deveriam ver. Quando nós vemos Jesus da forma que nós deveríamos ver, isso explode de fé no nosso coração e aumenta a nossa capacidade de receber aquilo que é a nossa herança em Cristo Jesus. Se você limita Jesus apenas a alguém que te salvou do inferno para te mandar para o céu um dia, mas que ele não tem nada a ver com os problemas que você passa hoje, é isso que você vai ter. Se você acredita que Jesus não tem a capacidade de te curar emocionalmente, a shalom dele não é suficiente para te curar emocionalmente, é isso que você vai ter. Irmãos, eu passei por um momento tão complicado, tenho muita compaixão das pessoas, mas ao mesmo tempo, a minha compaixão não pode se transformar em que? Em autocomiseração não resolve o problema de ninguém. Eu lembro que em 2021, depois de tudo que aconteceu comigo ali, nós estávamos na pandemia, muitas vezes as reuniões presenciais suspensas, eu estava ali na casa do pastor Marcelo, e às vezes eu ia pregar ali, irmãos, eu estava pregando com o inferno na minha mente ali, falando, você vai ter alguma coisa a qualquer momento. E uma das reações de problema emocional é que você fica meio que parece que você está num cruzeiro, assim. Tinha vezes ali que eu pregava, depois ali, no máximo que eu conseguia, depois eu ia me ajoelhar ali na cadeirinha ali para orar para Deus, assim, para que eu pudesse conseguir desfrutar dessa shalom. Agora, irmãos, não foi a autocomiseração, eu ficando com pena de mim mesmo, as pessoas ficando com pena de mim, que tem me ajudado a superar a cada dia. Mas tem algo, eu fui me lançar em Jesus. Me lançar em Jesus. O papel do Espírito Santo, irmãos, é pintar a imagem correta de Jesus em nossos corações, mas nós temos que trabalhar em parceria com Ele. Para sermos salvos, não precisamos ter um grande conhecimento de Jesus, mas para desfrutar da shalom, sim. Amém? E existe um texto aqui, Oséias fala algo muito interessante, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A frase aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou a dedicação de alguém em procurar a conhecer o Senhor. É um esforço e dedicação de alguém procurando em conhecer ao Senhor. A palavra prossigamos, por sua vez, traduz um vocábulo que traz a ideia de perseguir. Por isso, algumas traduções, como a Nova Versão Internacional, traduzem essa palavra em conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Está entendendo? Então, você está lá passando por um tempo que você não está vendo a shalom, você não tem paz interior, você exteriormente as coisas não estão legais. Você precisa entender que você pode ter a graça e a paz se multiplicando sobre a sua vida, na medida que você sai da passividade, de uma vida indolente, e vai conhecer o Senhor. Vai conhecer o que Ele fez por você, vai conhecer quem Ele é, né? Paulo orou muito para as igrejas, essa é a oração principal. Nós oramos muitas vezes de forma intercessória completamente errado, nós ficamos só orando pelos problemas. Nem sempre Deus quer tirar inicialmente as pessoas dos problemas, Deus quer levar as pessoas a conhecê-lo. E Paulo orava, irmãos, e eu gosto muito dessa, em Efésios capítulo 1, numa determinada tradução fala que ele estava orando ali para que eles pudessem conhecer a Jesus e o que Jesus fez por eles. Quando nós conhecemos a Jesus e o que Jesus fez por nós, meu irmão, explode fé no nosso coração e as coisas começam a mudar de forma exponencial nas nossas vidas. E uma das formas muito poderosas de nós conhecermos a Jesus é conhecermos a sua palavra. Você está muito ocupado, esse mundo está muito acelerado, e esse mundo vai destruir você. Se você não aprender a conhecer Jesus, se você não dedicar tempo para conhecer Jesus.
As pessoas estão gastando a sua vida para ganhar dinheiro, estão terminando a sua vida, gastando o dinheiro para curar aquilo que elas destruíram. As pessoas estão acumulando a vida inteira dinheiro e recursos, e no final da sua vida, elas estão usando esse dinheiro para tentar restaurar a sua saúde física e emocional. Existem coisas naturalmente que vão te ajudar, a academia vai te ajudar, exercício físico te ajuda, muitas coisas naturais podem te ajudar, mas ninguém vai poder chegar perto da Shalom. Então nós precisamos nesses dias, irmãos, nos dedicar em conhecer a Jesus, conhecer a Jesus, conhecer a Jesus plenamente. Amém? E eu fui pegar livros que me falavam o que Jesus fez pela minha saúde. Ele foi açoitado pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo açoite que ele recebeu naquela cruz, eu fui sarado. Eu fui combatendo os falsos ensinos e fui trabalhando, conhecendo Jesus, conhecendo Jesus. A oração em línguas faz muito a gente conhecer Jesus. E fui diligente ali pela graça de Deus para conhecer Jesus. Estou buscando conhecer Jesus cada dia mais. Grave essa frase: qualquer área de debilidade na sua vida é uma ausência de um conhecimento de Jesus que você precisa. Se você tem dificuldade de andar em vitória sobre o pecado, você precisa conhecer o Jesus que venceu o pecado no seu lugar. Se você está com dificuldade emocional, você precisa conhecer o Jesus que reparou a sua injustiça para que você possa desfrutar da Shalom. Se você tem dificuldade de ter domínio próprio, mansidão, essas coisas, você precisa conhecer Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer Jesus, perseverar em conhecer Jesus, se esforçar em conhecer Jesus. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Jesus. A igreja é um ambiente que nos faz conhecer Jesus. Na comunhão dos santos nós podemos conhecer Jesus. Amém? E por fim, irmãos, o Alan já pode subir aqui com os irmãos, por favor. Nós podemos nos tornar agentes de paz. Amém? Agentes de paz. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que ele se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu creio que ser feita a justiça de Deus é que você pode ser alguém que traz a justiça de Deus para o mundo. Amém? O projeto de Deus nunca foi ter crianças violentadas. O projeto de Deus nunca foi ter gente passando fome. O projeto de Deus não é que as pessoas estejam em enfermidade. O projeto de Deus não é que as pessoas estejam vivendo de forma ansiosa, em depressão. O projeto de Deus não é para que as famílias estejam se destruindo. O projeto de Deus é para que a justiça traga essa paz. Começamos a trazer a justiça ao mundo quando os nossos valores centrais estão alinhados para produzir bem ao próximo. Amém? Quando você ali, crendo em Jesus Cristo, você ora por um enfermo e aquele enfermo é curado, você trouxe a justiça de Deus ao mundo. Você trouxe a reparação de Deus ao mundo. E com a reparação, a Shalom. Shalom. Aleluia. Quando nós tiramos um pouco do nosso alimento e nós repartimos com o faminto, nós estamos trazendo a justiça de Deus ao mundo. Nós estamos trazendo a Shalom. Aleluia. Glórias a Deus. Quando você é alívio para aquele que está sofrendo, quando você empresta o teu ombro para aqueles que estão precisando chorar, chorar com você, chorar com os que choram, você está trazendo a justiça de Deus ao mundo. Amém. Deus te trouxe a justiça dele para que você possa ser um instrumento de justiça ao mundo, um instrumento de paz ao mundo, de trazer reparação ao mundo, de ensinar essas boas novas de Jesus ao mundo.
Quando você traz a justiça de Deus ao mundo, é quando você ensina alguém que vive debaixo de culpa e de condenação, que agora Jesus pagou pelos seus pecados. Você está trazendo a justiça de Deus ao mundo. Você está trazendo a reparação de Deus ao mundo. Por isso, Paulo fala aos Romanos no capítulo 6, ofereço os vossos corpos como instrumento de justiça. Não ofereça o teu corpo mais de instrumento ao pecado, mas ofereça o teu corpo como instrumento de justiça, de reparação, de graça, de amor, de reconciliação. Aleluia. É isso que Deus tem para nós, igreja. Que a Shalom de Deus invada o teu coração. Na medida que você entende a justiça de Deus, manifesta ao mundo por intermédio de Jesus Cristo. Que você comece a experimentar a reparação de Deus, não na medida que você perdeu, mas numa medida muito maior, porque tem muito mais graça de Deus para nós hoje. Não seja indolente na sua fé, não ache normal viver ansiedade, não ache que é normal viver aprisionado no medo, não ache que é normal, não! Os dias vão piorar no mundo afora, mas nós vamos viver em paz. Porque nós entendemos a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é um terreno fértil. Ele pagou pela nossa dívida, pela nossa culpa, pela nossa condenação. E nós vamos trazer a justiça de Deus para o mundo. Aleluia! Nós vamos trazer a paz de Deus para o mundo. A paz que excede todo entendimento. Essa guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Deus quer trazer a perspectiva de dias melhores para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado Canta bem forte. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare em comunidade, amai, porque Ele vive, porque